Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com a nossa querida amiga professora Micaela Barros Barcelo Fernandes. Vamos aguardar o pessoal ir entrando, né? E também a Micaela entrar. Hoje nós vamos falar planejamento sucessório nas sociedades. Um tema tão importante e relevante em função da número grande, muito grande, 80% das empresas brasileiras serem constituídas de empresas familiares, né? Então, um tema super quente. Tô vendo aqui. Vamos aguardar. Acho que ela deve estar entrando. Eu já chamei. Aceitei a solicitação. Vou aceitar aqui também. Vamos aguardar. Micaela, vamos ver. Eu já chamei. Micaela, você está aí? Eu já te mandei solicitação. Mandei de novo agora. Está dizendo que você não está conseguindo participar, Micaela. Você quer sair e entrar de novo? Faz isso, Micaela. Sai e entra de novo. Vamos falar hoje sobre planejamento sucessório e empresas, sociedades. Sai e entra de novo, porque eu te chamei já tanto pela cruzinha como quando você entra eu aceitei a sua solicitação. Aí, ó. Entrar no vídeo. Aceitei de novo. Engraçado. Engraçado. Não. Oi, Roseli, tudo bom? Oi, Roseli, você faz um favor? Depois eu te peço. Eu vou mandar aqui para o grupo que entrou a. Primeiro vamos ver, botar essa live profissional. Não sei se ela saiu agora. Vamos aguardar. Aí, ó, Micaela não está conseguindo participar. Micaela, atualiza o seu WhatsApp. Às vezes ele pode estar desatualizado. Porque eu vejo que você entrou na live, eu vejo a tua solicitação, mas diz que você não está conseguindo entrar. E não acredito que seja meu sinal. Você está ouvindo, Fabiano? Está me ouvindo, vendo bem? Poxa, logo... Não, mas calma. Sai, dá uma olhada no teu atualizador lá, se não tem que atualizar alguma versão. Uma vez já aconteceu isso com a Silvia Marzagão, e atualiza, sai, mas sai, tá? Exato, gente. Enquanto isso, a gente vai conversando, né? O tema hoje do artigo da nossa live é este, que é com base no artigo da Micaela,
que participou do Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 2, com o artigo Terceiros de Boa-Fé, Sociedade e Planejamento Sucessório, aonde esse artigo ela trabalha a questão tanto do planejamento sucessório sob o ponto de vista da pessoa natural e o planejamento sucessório da sociedade, então, dessa questão da pessoa física e da pessoa jurídica. Ela trabalha com o risco da perda patrimonial, que afeta não apenas os herdeiros, mas a sociedade e os sócios remanescentes. Isso a gente fala muito lá no nosso curso, né, Roseli? Como que, às vezes, em outras lives também, como que a morte de um sócio afeta a sociedade. Pode ser, muitas vezes, a morte de um sócio, a própria morte da sociedade. E é importante essa interação, empresa e família. Ela aborda também no artigo, né, dos atos constitutivos dos pactos parasociais como instrumento de planejamento sucessório nas sociedades, planejamento sucessório por falecimento do sócio na sociedade limitada, aí ela trabalha tanto o contrato social e o acordo de cotistas, e, por último, ela trabalha nos instrumentos auxiliares, os protocolos familiares e os memorandos de entendimentos. Bem, esse artigo dela é muito bom, eu super recomendo, está aqui na Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 2. Lembrando que nós temos também, agora, novidade em breve, né? A gente vai vir com a Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 3, que vem com artigos de governança, vem com artigos de práticas colaborativas, vem muita coisa legal no tomo 3, tá? Roseli, por aqui também está tudo em ordem, obrigada. A questão, eu acho que é ela que não está conseguindo entrar. Vamos ver se ela entra. Eu pedi para ela dar uma atualizada, que uma vez isso aconteceu com uma pessoa. E deixa eu checar, mas eu já tinha falado que ela disse que tem que ser pelo celular, né? Vamos ver. Senão vou te falar, parece que está encantada essa live. Eu tive que cancelar antes, e aí depois eu tive doente, por isso que eu estou em falta aí com vocês. O Arquitetura do Planejamento em Pauta está sem alguma, mas é que eu peguei um Covid super barra pesada. Agora, essa semana, ontem e hoje, que eu saí do repouso. Tive umas complicações aí de exames e tudo, mas agora tá tudo bem. Devagarzinho a gente vai se recuperando, né? Gente, e eu fazia o ring light com a luz brilhante para mim. E agora eu fui entender aqui, ó, solicitação. Vamos ver. Ô, Micaela, você tá no celular, né? Você não tá no computador. Aí. Mas eu não tô Agora te vendo. Eu acho que você tem que ver. Aí, agora. Você atualizou lá? eu tive que desinstalar o Instagram e instalar correndo. Ai, coisas da internet, né, de tecnologia, que não são exatamente meu forte, mas deu tudo certo. Então agora Não, deu tudo estamos ao certo. vivo. Não, e Me tá sinto super atrás, né? tranquilo. Eu estava falando para eles que estava lendo sobre o teu artigo, como é que você trabalhou, que é super, super indico, né? Dizendo que você está no tomo 3, tomo 2, Somos que dois. participou também do congresso, né? Nosso congresso do planejamento, do Arquitetura do Planejamento Sucessório, coordenado por mim e pela Simone. Você teve, acho que na segunda edição, não foi? Isso, no Que foi segundo. na segunda edição, que ela fez também um popurrí desse artigo, e que a gente já tinha marcado, teve que cancelar, mas que, enfim, estamos aqui hoje, né? Nessa live. Então, não, vai dar tudo certo. O importante é que a gente tá para bater um papo, conversar sobre esse tema tão importante, que eu estava dizendo que mais de 80% das empresas brasileiras são empresas familiares, né? Como muitas vezes a morte de um sócio, a morte de uma empresa, então que devemos ter todos esses cuidados e tudo. E aí a gente, ao longo daqui, vai batendo um papo de uma forma mais contraída,
Mas, acima de tudo, eu queria apresentar, agradecer também, Micaela, por você sempre ter aceito meus convites, tanto aqui de participar da live, mas do congresso, do livro. Sei que foi um desafio para você falar de sucessões, que não é a tua zona aí de conforto, mas que você fez muito bem esse link, né? Aí entre a parte da sucessória e das empresas, que é seu foco. Eu, antes de fazer a apresentação do seu currículo, eu só preciso saber, você já defendeu sua tese? Ainda não. Ah, tá. Mas Não, entendi. não, é só para saber se era doutora ou doutoranda. Doutorando ainda. Então, vamos lá. Micaela Barros Barcelos Fernandes, doutoranda em Direito Civil pela UERJ, mestre em Direito da Empresa e Atividades Econômicas pela UERJ, mestre em Direito Internacional e da Integração Econômica pela UERJ, pós-graduada em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, graduada em Direito pela UFRJ, advogada, professora no Rio de Janeiro, membro da Comissão de Direito Civil e Direito da Concorrência na OAB, seção do Rio de Janeiro. Bem, vocês viram que a praia dela é super societário, de empresas, e é aqui que a gente veio aprender um pouquinho com você hoje, Micaela, e dizendo, né, eu estava falando do seu artigo, que você teve aqui no tomo 2, que no artigo, né, é um outro nome, mas que é isso, Terceiras da Boa-Fé, Sociedade de Planejamento Sucessório, que é o nosso bate-papo aqui hoje. Primeiro, vou te passar a palavra para dar boa noite aí para o pessoal e muito obrigada. Aí a gente segue aí adiante, mas passo a palavra para cumprimentar o pessoal. Gente, se tiver perguntas, pode mandar aqui na caixinha, tá? Dani, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu que digo que é uma honra. Você é referência em direito das sucessões no Brasil, já organizou obras incríveis, congressos incríveis, está sempre promovendo o debate com pessoas com quem eu aprendo tanto. Então, assim, poder sentar aqui e debater com você, para mim, é definitivamente uma honra. Agradeço muitíssimo o convite. Boa noite, pessoal, para todo mundo que está aí. Desculpem a confusão nesse comecinho aí, me enrolei. Tive que desinstalar e reinstalar o Instagram, mas acho que agora, finalmente, já está tudo certo com a conexão. Podemos seguir, né? E a ideia realmente é Podemos. falar que hoje a gente, assim, até pelo tempo e pelo espaço também, eu acho que a ideia é mais suscitar algumas questões, abrir o debate, porque questões mais técnicas, mas elas têm que ser realmente, eu acho que levantadas em talvez outro espaço. O artigo é um caminho, né? Mas tem até dentro de tantos trabalhos que você já conseguiu reunir, tem outros, ou faço propaganda de outros artigos, de outros colegas que publicaram com você. E, enfim, acho que a ideia é realmente, de uma forma descontraída, falar de um tema que é desafiador sobre certos aspectos, que mistura conhecimento de duas áreas importantes e complexas do direito, né? Mas realmente dá um start, né? Deixar as pessoas com curiosidade até para caminhar nas suas pesquisas e nos seus trabalhos, né? Com planejamento sucessório no âmbito societário, né? Misturar direito de empresa com direito civil um pouquinho. Não, com certeza. E principalmente, né, Micaela, que era aí que eu estou me embananei aqui aqui no meu computador, que eu também estou com a tela aberta aqui. Com certeza. E essa já começa sendo uma peculiaridade do planejamento sucessório, que é a interdisciplinariedade, né? E a gente sabe que muitos escritórios grandes, nós trabalhamos com a questão de, às vezes, começar um planejamento com alguém de societário, alguém de tributário e a parte também de civil, que, na verdade, todos eles se complementam, né? Dependendo do porte, do patrimônio. Também eu sempre gosto de fazer uma ressalva que quem morre é a pessoa natural, é a pessoa física, o Código Civil, ele é da pessoa, dentro desse patrimônio da pessoa, que podem estar com tais empresas, mas quem morre, no caso, é a pessoa humana. E isso já vem uma peculiaridade também do tributário, porque apesar dos tributaristas, eles têm o hábito de estudar muito impostos de empresas, né?
e poucos tributaristas estudam o ITCMD. E aí até trago o Daniel Bucar como referência por toda a bagagem que ele tem na advocacia, como também né, procurador do município, que tem essa advocacia né, administrativa do estado, do município, e sabe, já trabalhou muito com essas áreas ali de herança jacente e assim por diante. Então, ele é uma das pessoas que escreve sobre o ITCMD, sobre sucessão, porque tudo isso tem a ver aqui nessa hora. Então, dentro dessa interdisciplinariedade, que já é a característica, eu falei só de 3 áreas, mas planejamento sucessório é muito mais do que isso. A gente também tem direito internacional privado. Um dia desse, a gente teve uma aula no nosso curso lá de planejamento patrimonial sucessório, com o Daniel, eu, a Simone e a Ana Carolina Brochá Teixeira, com a Daniela Vargas, né? Que é da PUC, professora de DIPRE, e que DIPRE tem sido uma área muito grande, até porque essa área de família e sucessões não pode ser pré-determinada em contratos, né? Como outras questões, outros objetos. Então, a gente falando né, dessa interdisciplinariedade, e tem até outras áreas afins, que nem é tanto do direito, que é também de contabilidade, né, outras áreas, até a psicologia, outras áreas que também interferem. Mas aqui, nesse diálogo muito importante, que as pessoas precisam ter de direito societário, de empresas com o planejamento, né? Então, aí eu já começo te perguntando, né? O que justifica a gente fazer, quer dizer, já respondendo um pouco, já que eu já respondi, mas a gente fazer uma live sobre planejamento sucessório específica para a sociedade. E o que diferencia esse planejamento de um planejamento sucessório em geral. Você já me deu umas colas, né? Já me ajudou na introdução. Mas, enfim, eu acho que de qualquer forma, de qualquer forma, falar em planejamento, existem vários, até porque existem vários tipos de sucessão, né? Dentro do âmbito societário, inclusive, sucessão intervivos, né, por ato entre vivos e sucessão causa-morte, né? Então, assim, uma das preocupações do ponto de vista da sociedade, dos sócios, em relação ao dia a dia da empresa, né, é o falecimento de um dos sócios, né, o impacto que o falecimento de um dos sócios pode trazer para a sociedade, para a vida dos sócios, né, envolvidos naquele empreendimento em comum. Mas essa é uma das situações de sucessão. A gente tem, por exemplo, sucessão intervivos também por cessão de cotas, a gente está falando de uma limitada, a transferência da participação societária de um sócio para o outro, né? Então, a sucessão causa-mortes, ela é uma preocupação, mas ela é vista numa abrangência maior, né? Num gênero de sucessões possíveis que podem acontecer na sociedade, dentro da sociedade, entre os diferentes partícipes, né, entre os diferentes sócios. A gente pode até no direito societário falar também em sucessão da sociedade, quando a própria sociedade é uma figura que é sucedida, né, contratualmente, em atos de reorganização, fusão, reestruturação societária, mas aí já seria realmente um direito societário mais raiz, para trazer aqui para o tema, para o direito civil, né, para essa nossa conversa que é muito interdisciplinar mesmo, a gente pode fechar a questão do planejamento sucessório no âmbito societário como o estudo das possibilidades, né, de soluções que podem ser oferecidas para situações em que um sócio se retira e o outro entra. Se retira porque faleceu ou em outras situações também, né? Mas assim, a característica é que o planejamento societário ele vai pensar em situações preocupadas com a governança da sociedade, para continuidade dos negócios, continuidade da sociedade e também questões patrimoniais, quer dizer, o impacto da saída desses sócios pode acontecer de que maneira para a sociedade e para os demais sócios. Então, sempre vai repercutir dessa maneira. Quando a gente pensa no direito sucessório só do ponto de vista do sócio como pessoa natural, como você colocou, o civilista tende a pensar mais imediatamente, e que é óbvio que é natural que seja assim, na perspectiva da família, dos herdeiros, né? Mas se a gente abre para o direito societário, a gente vê que tem outros interessados também que podem ser afetados e, em consequência, afetar esse planejamento sucessório, porque o sócio que não se planeja, uma pessoa que seja sócia no empreendimento, que não se planeja também em relação
ao que a sua finitude, a sua morte afeta a sociedade, talvez o planejamento que ele fez não vá ter o efeito que ele imagine, porque vão ter interesses aí cruzados, né, que podem se afetar. Eu acho que tem Eu acho que essa chamada de atenção sua, principalmente que nós não estamos só pensando nos herdeiros dessa pessoa que morre, mas na sociedade como um todo, né? Como isso pode ter uma repercussão ainda mais extra-sociedade, também de terceiros, e mostrando que tudo é em cadeia e que isso mesmo pode atrapalhar a próprio planejamento daqueles herdeiros e assim por diante. Então, é super importante. E isso, né, dentro desses dados que eu dei inicialmente, se você imagina que 80% das empresas são empresas familiares, né, e que precisa se organizar, eu vi uma pesquisa um dia desse de um desses institutos dizendo que, na verdade, a cada 100 empresas, só 4 empresas chegam na quarta geração. Então, assim, é muito pouco. Entre a primeira e a segunda, até se passa bem. O problema já é entre a segunda e a terceira para a quarta. Porque é isso, precisa... vem um artigo de governança agora também, vem da Renata, de práticas colaborativas, tudo isso voltando dentro dessa parte de empresa que é essencial, né? Então, isso é muito importante. Ainda falando no livro, né, que eu falei do artigo que você escreveu, que lá você trouxe muito essa questão também do terceiro de boa-fé, né? Que eu acho que, de alguma forma, é o que nós estamos falando aqui quando envolve, além das repercussões dos herdeiros, da sociedade, também esse terceiro de boa-fé que possa também estar sendo envolvido. E no livro, né, o tema do seu artigo, né, que é aí do tomo 2, criou a ponte esse direito das sucessões, direito societário, que eu acho, eu entendo particularmente, Micaela, não entendo, né, societário não é a minha praia. Todas as vezes que eu tenho que envolver um planejamento que envolve isso, eu né, me recorro de advogados que têm esse domínio. E acho que cada macaco no seu galho, entendeu? Eu acho que também, como eu domino bem a parte de sucessões, tem questões que, às vezes, o societário, regime de bens e tal, que, às vezes, sabem mais a parte dentro das estratégias melhores das empresas e também precisam. Então, isso eu acho muito legal no planejamento, né? Essa cooperação é um trabalho que, por mais que você não tenha todo o conhecimento de tudo, você pode trabalhar e desenvolver esses mecanismos, né? Então, dentro disso, o que, né, desse pouquinho que a gente já falou sobre o artigo, o que mais assim você traz, que a gente fala que às vezes as relações familiares societárias podem se confundir no planejamento sucessório na sociedade, né? Até porque tem esse grande número de empresas. Como que essas relações que você disse podem se confundir e atrapalhar esse planejamento sucessório? O que acontece é que, justamente, a sociedade ela tem personalidade própria, tem autonomia patrimonial em relação aos sócios. Do ponto de vista do autor da herança, da pessoa que a gente está tomando como referência para fazer um planejamento sucessório, ela vai ter sempre... Qualquer terceiro é terceiro, né? Qualquer pessoa é terceiro. Seus herdeiros são terceiros, os demais sócios são terceiros, a sociedade também é terceira. Mas... nas relações familiares e nas empresas familiares, você tem a conjugação de interesses que são pessoais, de relacionamento, interesses existenciais, né, com interesses patrimoniais. Então, tem uma certa confusão de interesses que são tratados de maneira qualitativamente diferente, né, mas com repercussão cruzada. Eu até, num artigo especificamente, né, eu escolhi, tentando separar um pouco, até por uma questão didática, escolhi falar mais do ponto de vista daquele sócio independente, aquele sócio que não faz parte da família, que não integra. Tentei falar justamente das empresas não familiares, embora as empresas familiares sejam a maioria esmagadora no Brasil hoje.
Mas a ideia era trazer uns instrumentos sob a perspectiva dessa pessoa que é afetada pela morte de um sócio, de um parceiro, mas não é herdeiro. Então, que instrumentos essa pessoa tem para se proteger e proteger a sociedade? Que instrumentos todos os sócios podem pensar em conjunto quando não tem relações de família, para deixarem que o negócio, de repente, consiga fluir mesmo na ausência de um deles, e assim, será que vai surgir talvez um novo sócio a partir da retirada do falecido? Vai entrar um herdeiro? Será que não tem como seguir dessa maneira? Isso vai depender de uma série de fatores, né? E a minha ideia no artigo foi tentar criar, falar um pouco desses instrumentos que não dependem das relações familiares. Óbvio que as empresas familiares, elas vão contar também com esses instrumentos, só que elas têm mais variáveis para levar em consideração, porque você justamente tem que levar em consideração também os interesses existenciais, as relações familiares. Mas essas questões se cruzam, né? Até porque tem empresa que é casamenteira e, às vezes, a empresa originalmente, né, a sociedade não tinha familiares e no curso dos negócios as pessoas se tornam membros da mesma família porque um se casa com, sei lá, o primo do outro e aí fica uma confusão. Então essas questões elas se aproveitam nas empresas tanto as familiares quanto as não familiares, mas é só porque os instrumentos tem que eu gosto de distinguir ainda as famílias empresárias, né? Então, que também é diferente de empresa familiar. São as famílias empresárias, que a gente está falando de holdings como Gerdau, né? E tantas outras grandes assim, que ainda são mais complexas. E aí eu já até mudo um pouco de empresa familiar do que essas famílias empresárias que já vêm de um patamar de... E a Gerdau, por exemplo, é um exemplo que fez já seu planejamento no fim dos anos 80, quer dizer, é um exemplo de gestão empresarial de famílias empresárias, né? Que aí eu dou um pouco esse cunho aí em função da própria atividade, já que já começaram com estratagemas disso, de governança, de requisitos, né, esses protocolos familiares também que se aborda aqui. Mas dentro aqui, vamos falar aqui ainda, antes de chegar nessa parte, para um planejamento acessório adequado nas sociedades, o que a gente deve levar em consideração? O que é mais importante estar se analisando? O que você acha que deve ser? Bom, em primeiro lugar, também seguindo um pouco, você está sempre me dando uma cola. Acho que pensar que tem vários interesses, né? Então, em primeiro lugar, pensar que tem o interesse dos herdeiros, de um lado, né? Tem o interesse da sociedade, que tem o seu objeto social, que tem o seu propósito, que não se confunde, embora possa ter algumas sobreposições, mas não se confunde com o interesse dos herdeiros e dos sócios, né? Dos sócios, eu digo, independentes, né? Esses terceiros não necessariamente herdeiros, né? Que há sócios que podem ser herdeiros do falecido e sócios que são totalmente independentes. E, de alguma forma, todos esses interesses têm que ser contemplados, porque um planejamento sucessório no âmbito societário que seja feito sem contemplar efetivamente todos esses interesses, sem levar em consideração. Quando eu falo contemplar, não quero dizer que a pessoa que planeja ela tem que distribuir decisões em relação a todos, mas ela tem que levar em consideração todos esses interesses, como eles vão se comportar, para que possa fazer um planejamento eficiente, eficaz, que tenha uma eficácia, né? Eu lembro que eu brinquei até no congresso, eu trouxe aquele exemplo que eu adoro, da teoria dos jogos, do Garrincha, né? Que eu falei da Copa da Suécia, porque o Garrincha é super... engraçado. Na pré-eleição da Copa, o técnico, o Feola, chamou os jogadores no jogo contra, que ia ser na então existente União Soviética, né, não existe mais, chamou os jogadores, reuniu e falou, bom, temos uma estratégia aqui. Então, eu já não me lembro do nome dos jogadores. Fulano passa para Beltrano, que troca, cruza, vai pela direita, vai pela esquerda, cruza, passa para o Garrincha, que vem correndo pelo meio, cruza para o Mazola e marca o gol. E os jogadores estavam, enfim, ouvindo a pré-eleição e o Garrincha, sem muito interesse, né, chegou e falou, bom, tudo bem, mas vocês já combinaram com os russos essa jogada? Eu acho ótimo, porque ela é muito ilustrativa, né? Que assim, quando a gente pensa numa solução incrível, né? Com toda a nossa equipe funcionando, mas unilateralmente a gente não tem a garantia de um resultado de um jogo, né? E nesse caso, o resultado do planejamento. Então, assim, talvez pensar num planejamento no âmbito societário,
é muito bem pensado, mas que só contemple, considere o que pode dar problema na família e não considere o que pode dar problema na sociedade, vai acabar criando uma solução. De repente, do ponto de vista legal, a pessoa que planejou fez um testamento válido, perfeito, ele teria plenas condições de surtir efeitos, mas para a sociedade não vai produzir efeitos porque outros interesses que não foram considerados vão ser apontados a seu turno, né, na oportunidade, e não vão permitir que aquele planejamento tenha a eficácia que foi inicialmente planejado. Então, assim, acho que o primeiro ponto para pensar num planejamento adequado no âmbito societário é pensar que há múltiplos interesses. Óbvio que com isso, como eu disse, eu não estou querendo dizer que a pessoa tem que dar conta de todos esses interesses, mas ela tem que levar isso em consideração no seu planejamento. Tá. Eu vou até abrir para uma pergunta aqui que teve da Fátima, mas antes eu vou até só complementar o raciocínio da Micaela. Micaela, isso que você está falando, eu trago na minha tese aí de planejamento sucessório, quando eu digo que não tem fórmula, né? Não tem planejamento sucessório, não tem forma, até porque eu trabalho muito com essa questão. O Daniel Bucar também me emprestou esse termo, que é a customização do planejamento sucessório. Quer dizer, eu vou ter que adequar aquele planejamento para algumas condições que é daquele cliente. Então, eu vou ter que ser a qualificação dele. Eu digo que não tem fórmula, mas eu digo que tem etapas. Uma etapa que, se você não passa, não tem como, que é a qualificação do cliente, no caso, não só objetiva. Quem é estado civil, herdeiros necessários ou não, qual é o estado civil, é casado, divorciado, tem impacto sucessório, tem impacto conjugal ou não, de impacto nupcial, e assim por diante. Filhos, que idade estão os herdeiros necessários, que idade tem regimes. Então, assim, a pessoa, e aí eu também busco o que eu chamo nessa qualificação de subjetiva, porque não me interessam só esses dados objetivamente. Eu preciso entender essa família. Eu preciso entender... lógico, se eu estou falando de uma pessoa com patrimônio mais simples e tal, mas se nós estamos falando que envolve uma sucessão com sociedades, de empresas, eu preciso entender quem é o sucessor dessa família, quem são os sucessores, trabalham no negócio ou não. Cada vez mais as pessoas têm mais opções e liberdades de desenvolver outras atividades, não trabalham. Não, aqui vai ter que ser terceirizada essa administração da empresa. Às vezes é uma pessoa que não é da família, é um sobrinho, uma tia, mas que ali não é um herdeiro necessário direto, que está ali um afilhado, tantas outras circunstâncias. Então, eu preciso analisar, e aí por isso que a psicologia, dentro de alguns planejamentos sofisticados de empresas familiares, a gente precisa fazer tem um serviço a plus antes, um pacote com ou não essa análise psicológica de todos os herdeiros, e não só os herdeiros, mas também pessoas que trabalhem naquele negócio, ligados indiretamente àquela família, mas que não seriam os herdeiros, às vezes com um sobrinho, uma tia, um tio, um avô, assim, uma pessoa ali dentro dessa estrutura. Então, esse dentro da primeira etapa, esse é um olhar que não tem planejamento sem isso. O outro é o levantamento do patrimônio, e que eu também levanto de duas formas. Não só a ordem de grandeza, quantitativamente, mas qualitativamente. Como é composto esse patrimônio? Eu preciso saber onde estão esses ativos, os passivos, o quanto eu tenho de ativo, está em indústria, está empregado, está no agro, está em serviços, está em renda. Então, eu preciso saber, porque é muito diferente. Eu tenho um patrimônio de 20 milhões, onde 80% dele está em terra. Olha lá. Ah, não, eu tenho 20 mil, ou então eu tenho 5, mas está só em ativo, só em dinheiro. Gente, eu tenho muito mais versatilidades, opções, formas e assim por diante. Então, é muito importante, e aí, dentro ainda dessa etapa que eu digo que não tem fórmula, mas não tem como passar, que eu digo então, essa questão de qualificação objetiva e subjetiva,
o levantamento do patrimônio de uma forma qualitativa e quantitativa, e o que eu chego na autonomia do titular da herança, mas que eu falo que ele tem um limitador, não pode ser essa autonomia, como você falou, tem que combinar com os russos, que eu chamo da funcionalização dessa autonomia. Tem que ser funcional, eu não posso dizer assim, eu quero que o herdeiro do meu negócio seja o meu filho que está fazendo doutorado lá no Japão de biotecnologia. Gente, é impossível. Eu tenho uma indústria de sapato em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Não casa. Quer dizer, eu tenho que adequar os mínimos das coisas, dos interesses, quando você fala, de saber, não, então aqui é melhor botar um administrador, como é que vai ser a gestão dessa empresa, porque eu sei que aquele meu filho não vai ser o meu sucessor no meu negócio aqui. A praia dele é outra, né? Então, quando você fala tem que combinar com os russos, tem que ter o que eu entendo dessa funcionalização. Essa autonomia não pode ser autonomia da pessoa, ou só querendo que prevaleça a vontade dele, sem ver que às vezes você põe cláusulas restritivas que você inviabiliza o próprio negócio. Não, mas só para dizer que eu quero que chegue na outra geração. E aí? Você pode estar dando um tiro no pé de engessamento daquela atividade, tirando um bem de circulação, engessando aquela atividade, né? Levando até aquela atividade, às vezes, e aí, dentro disso, eu vejo muito essa questão da sociedade da empresa, né? Então, você tem que pensar, e lembrando que, como você bem falou, a sociedade cria autonomia, né? Ela não é mais tua, e muitas vezes as pessoas confundem, principalmente esses patriarcas, eu que fundei, eu isso e aquilo, mas, gente, ou vai se, como é moda, criando holding, como se holding fosse a fórmula e o remédio para todos, né? Como se a mesma dosagem não tivesse que ser adequada, ver o custo, precisa fazer esse tratamento ou não. O holding é um ótimo instrumento, mas as pessoas chegam hoje mesmo. Me ligou uma pessoa e assim, eu preciso fazer um inventário, eu não tenho dinheiro para inventário, mas eu já fui, consultei outros advogados, aí quer que você tenha uma fórmula. Uma minha amiga, desse jeito, a minha amiga fez uma holding e não teve que fazer inventário. Primeiro, olha lá, como se holding, as pessoas inventam, mentem, enganam. Então, assim, isso é de uma falta de responsabilidade muito grande. Então, só mesmo complementando o que você estava falando, eu acho que essa questão dos interesses tem que ser inviáveis, tem que ter uma funcionalização. Nós que somos da UERJ, né, que temos essa linha aí da funcionalização dos institutos, a nossa própria vontade também tem que ter essa função e não ser uma autonomia como se fosse daquela da vontade de qualquer jeito. Voltando aqui à pergunta, dá um intervalo aqui, a Fátima Rocha Correia, nossa querida aluna, ela fala aqui, qual seria o momento ideal para o fundador iniciar a sucessão? Eu acho super legal essa pergunta, até tenho minha opinião, mas vamos ver o que você acha. O momento inicial para quem iniciar a sucessão? O momento ideal para o fundador iniciar a sucessão. O fundador, tá. Então, depende... O que acontece? Essa resposta não tem como dar um sim ou não, um fechado. O que eu posso dizer é o seguinte, dependendo de quem me contratou, e é óbvio que, como advogada, eu vou sempre olhar perspectivas e interesses de quem me contratou, eu vou dar algumas sinalizações, mas eu tenho que estar atenta à realidade dos fatos, à regulação jurídica e atenta à existência de outras autonomias, como você deu exemplo aí. Assim, não adianta o dono de uma fábrica de sapatos em Novo Hamburgo querer que o filho o suceda na gestão se o filho está com outros interesses, pesquisando fora, enfim, seguindo outra carreira, né? Então, do ponto de vista societário, a gente tem que pensar que tem a questão patrimonial, mas tem a questão da governança, da gestão. E, às vezes, a melhor solução, até para o fundador, e pode ser frustrante para ele ouvir isso num primeiro momento, né, a pessoa que vem consultar, abrir mão do negócio para a família. Às vezes, a melhor solução é manter na família, se a família tem o espírito de continuidade dos negócios, tem um espírito de empresa com cultura familiar e que possa passar realmente de uma geração para outra. Mas, às vezes, a melhor solução é exercer o desapego e pensar, bom, é melhor que o meu negócio
continue saudável em respeito a outros stakeholders, a outras partes interessadas, aos meus funcionários, aos meus antigos parceiros, aos meus sócios, aos meus fornecedores, é melhor que eu talvez me desvenda a minha participação para alguém que possa dar seguimento a esse projeto. E eu simplesmente passo para a minha família, para os meus herdeiros, o patrimônio. Então, às vezes, a solução é essa. Em que momento que ele vai fazer isso? Então, depende. Assim, se ele já, desde o início da vida dele, do negócio dele, e para os filhos, ele já passou uma cultura de essa é uma empresa familiar, vamos trabalhar juntos, vamos. E ele tem quem assuma o seu papel, né, no momento que ele parte, ele pode também fazer um outro tipo de planejamento. Esse planejamento ele depende muito dos interesses de quem contrata, mas da realidade do entorno, né, dessa pessoa, independente dos interesses, e óbvio que da regulação jurídica. Tem os limites legais, tem o limite da legítima, tem os limites em relação ao que se pode dispor dentro de uma empresa, né, em relação aos interesses dos demais sócios, porque pode ser uma empresa familiar, porque tem mais de um membro da mesma família, mas não necessariamente tem o controle daquela família, pode ter uma participação de mais de uma família, podem ser duas famílias que têm mais de um membro. Ou pode ser até assim, dois irmãos originalmente que já está numa segunda geração, passam para os filhos, então são primos entre si, que podem dar certo até essa geração, mas na seguinte já não dá mais, aí talvez tem que se realmente desfazer. Tem muitas variáveis. Qual é o momento de fazer o planejamento? Bom, o momento de qualquer pessoa fazer o seu planejamento é sempre. Quando estiver, o planejamento ele é sempre uma projeção com base numa fotografia que se tem do seu estado de vida hoje. Então, se eu tenho hoje uma situação familiar, uma situação em relação, já que a gente está, para não fugir do tema societário, se eu tenho uma participação num negócio, eu posso a qualquer momento, bom, o que eu tenho que planejar aqui, na minha ausência, o que pode acontecer? Então, eu posso fazer hoje, mas nada me impede, aliás, pelo contrário, tudo me recomenda que eu continue fazendo esse planejamento em contínuo, porque o planejamento ele é sempre para um determinado momento, para uma determinada fotografia. A partir do momento em que aquela situação, seja na relação com os sócios, seja na sua situação, na sua organização familiar, ela se altera, o planejamento ele tem que ser revisto. Então, assim, quando começar? Agora. E continuar sempre. Assim, acho que o planejamento ele é para sempre, né? Quem planeja evita surpresas indesejáveis, evita, enfim, soluções não esperadas, evita principalmente uma repercussão negativa, pensando em todos, né? Não só na pessoa sócia, mas nos demais sócios, na perda de valor patrimonial da sociedade. E até assim, pegando um gancho, mas de uma conclusão que eu cheguei no artigo, né? Oi? Queria falar alguma coisa, não? Não. Bom. Até complementando essa tua pergunta aí também, quando a Fátima, para mim, sempre é tempo de se fazer o planejamento e sempre é hora, no momento que você... Eu acho que não tem que ter... quando tiver um sucessor ou isso, não. A gente não sabe, a vida está aí para ser vivida e para morrer basta a gente estar vivo, né? E a única certeza, eu sei que é um pouco... clichê, mas é a única certeza que a gente tem que todos nós vamos morrer. Apesar da gente achar que nós somos indispensáveis, da gente achar que, né, várias circunstâncias, mas não. Todos nós vamos passar dessa para uma outra, independente de fé e crenças, mas agora tem alguns momentos, né, como você falou, que aí eram dois ganchos em cima da sua fala. Primeiro, o planejamento precisa ser refeito frequentemente. Às vezes as pessoas, mas o que é? Lógico, primeiro, porque a vontade, e cada vez mais, principalmente quem trabalha com empresas, precisa se renovar o planejamento se tiver algumas variáveis, gente. Primeira, alteração legislativa, como ela falou, se tiver uma alteração, você precisa estar adequando às vezes. Vamos dar um exemplo. Tem um anteprojeto agora no IBDFAN, no Congresso, para tirar o cônjuge de herdeiro necessário. Se isso passa, todos os planejamentos têm que estar revendo ali como era visto quando o sócio... Então, assim, tem que ter ajustes. Segundo, quando tem alteração nessa qualificação, quando eu digo. Por quê? Surge um novo herdeiro, você casou de novo, ou surge um reconhecimento de paternidade e assim por diante. Então, você vai ter que mudar os quinhões,
vai fazer alguns ajustes, não é começar a renovar um planejamento. Do zero. São Lógico que não, se ajustes que aplica. você vai ter que fazer. Também, se o teu patrimônio tiver, agora nós estamos em quebra, por outro lado, outras áreas cresceram, dispararam tanto, né? Então, se você teve uma alteração significativa desse patrimônio, para crescer ou para decrescer, eu preciso estar ajustando. E o quarto também, a minha autonomia. Posso mudar. Eu resolvi agora na pandemia, sofri, e quem me deu muita atenção foi uma afilhada. Eu resolvi criar uma bolsa de estudo para essa afilhada. Eu quero mudar, eu quero deixar alguma coisa específica, um legado, que seja uma parte, uma representação, ações, cotas, quero deixar em usufruto ou não. Então, assim, eu preciso determinar muito bem o que eu quero. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que entender cada vez mais a autonomia é um princípio muito forte nas sucessões e é também nas empresas. Só que você tem que pensar que quando você cria uma empresa, não é mais o teu patrimônio, e isso é uma das coisas que as pessoas se enganam com holding, isso e aquilo, não é mais. Entrou, incorporou, é da empresa. E para você desincorporar um patrimônio de uma empresa, não é assim, tira e põe como se fosse você vai ter ou vender e tal, mas assim, de tirar. Então, assim, as pessoas não são assim, minha casa da Serra. Opa, não é sua casinha da Serra, é da empresa agora. Então, assim, as pessoas têm, às vezes, dificuldade até para lidar com a questão do usufruto, que, não, eu dou, mas eu ainda tenho usufruto e acha que não é meu. Não, sinto muito. A titularidade já não é sua, você pode ficar aqui. Então, assim, as pessoas são muito leigas, não têm a noção. Agradecer a presença da nossa querida Lula, Luciana, também da UERJ, minha colega de mestrado, que também está aqui no tomo 3 agora, com o artigo participando. Ela que é a rainha aí da internet, das lives, de cursos. Não sei se tu acompanha, a Luciana Sigo ela. é toda tecnológica. Mas, então, assim, essas circunstâncias te faz estar revendo esse planejamento com uma certa frequência. Então, Fátima, respondendo lá, quando tiver alterações nesses quadros, sempre vai ser o momento de você, às vezes, aproveitar e começar um planejamento dentro da sucessão da sua empresa. Às vezes, quando você tem um filho ou um divórcio, que aí teve partilha de cotas e tal. Então, assim, o que muito acontece, né, Micaela? Acho que, às vezes, como aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito, essa cultura de se organizar com antecedência. Às vezes, se abre uma empresa com um contrato, né, ou um estatuto, vamos botar um contrato social mesmo, muito simples. E aquilo vai crescendo, vai tomando um porte. E aí, às vezes, você vai tocando tantas outras coisas, esquece de olhar para trás, que precisam ser adequados a algumas questões, principalmente essa parte de sucessão, que muitos contratos. E aí, já te dando um gancho um pouco para essas coisas também que você. A gente já tá vendo? Passa super rápido. Eu queria falar um pouco dessa questão de fraude também. Mas também não tem como não estar falando sobre esses, né, dos pactos parasociais, da importância que podem estar servindo para esses ajustes. Então, Fátima, te respondendo de forma objetiva, sempre é hora para se começar a organização. Eu acho que, lógico, tem algumas coisas que nos motivam. Acho que nascimento de filho, divórcio, morte de alguém próxima, um problema que você está vendo na sociedade de um amigo que travou isso, aquilo. Então, sempre experiências assim nos fazem uma doença, que às vezes também te remete, mas isso são gatilhos que fazem você buscar. Fora isso, sempre é hora, e além de todas essas mudanças, como eu falei, que são necessários, não só o planejamento estar visto, como também. E tem uma coisa interessante, né? Cresceu tanto essa questão da importância que tem hoje em dia seguros, né? Seguros para as sociedades, para isso, para a morte de um sócio, para ter a verba para comprar, às vezes, aquela cota daqueles sócios.
Vou Então, propagar tem várias formas de isso. instrumentos hoje dessas sociedades se organizarem para isso. Mas fala um pouco sobre os pactos parasociais. Espaço. E tentando até dar uma resposta também mais do ponto de vista societário para a Fátima, né? O que acontece? A gente pensa no planejamento de uma forma geral, e inclusive sucessório, tá? Mas não só sucessório. É, Até porque a o gente trabalha centro muito com da sociedade. planejamento sucessório, mas planejamento patrimonial, que é em vida, em ter É, vivos, que precisa pois estar é. sendo organizada, né? Isso. E aí a gente pensa na sociedade desde a sua Constituição. Então, você mencionou o contrato social para limitada, que é o tipo societário mais utilizado no direito brasileiro, né? Inclusive as empresas familiares, muitas organizadas por limitadas. No contrato social, se ela faz a opção de usar o regime supletivo da lei da TSA, pode também usar um acordo de cotistas, mas o mais comum e o mais recomendado é que esteja previsto no contrato social. Se não houver uma previsão no contrato social, o Código Civil, né, o artigo 128, ele faz um tratamento ali para essa hipótese em que o sócio morre, em regra, há uma dissolução parcial da sociedade, com a apuração da deles e pagamento para os herdeiros do valor equivalente ao patrimônio daquele sócio que vai ser desligado, né, porque faleceu, mas, na verdade, o planejamento ele tem que estar já no ato constitutivo, já no contrato social, isso está no tudo bem? Caiu o meu celular. Ele tem que estar já no contrato social. E na sociedade anônima, que é outra figura societária muito, muito comum no nosso direito, aí a gente já depende, né? Depende se ela é companhia fechada, se ela é companhia aberta, porque se você falou dos pactos parasociais. Porque, em regra, a gente usa o acordo de acionistas, que está previsto lá no 118 da 6404, que é um instrumento onde os sócios, né, os acionistas têm condição de regular a transmissibilidade de ações, de regular como questões de voto, de controle de voto. Por quê? Porque a sociedade anônima tem como regra, foi pensada como uma sociedade de transmissibilidade de ações, de circulação de capital. E principalmente se ela for aberta, aí ela não tem mesmo a opção de você ter uma regra no estatuto. A gente tem vedação legal a isso, né? No artigo 36 a gente não pode ter regra que impeça os acionistas de circularem as suas ações. Então, qual é o instrumento que você consegue ter algum controle que vai afetar justamente a governança e a transmissibilidade das ações? O acordo de acionistas. Esse é o instrumento por excelência no direito societário em relação às sociedades anônimas. Em relação às limitadas, vai ser no próprio contrato social, na maioria das vezes, né, em regra. E as sociedades elas podem também se organizar dependendo, óbvio, que da complexidade da estrutura societária, da complexidade dos negócios, mas elas podem exigir dos sócios, né, ou dos acionistas, conforme o caso, que eles se organizem no âmbito de suas famílias, estabelecendo outros documentos, por exemplo, pactos familiares, pactos de família, ou também chamados protocolos familiares, para, de alguma forma, estabilizar as expectativas dos herdeiros. A gente sabe que, por vedação legal, não pode haver negociação sobre herança, mas os sócios podem, através de um trabalho prévio com as famílias, estabilizar as expectativas e garantir que a sua sucessão na sociedade que participam pode ser mais suave, né? Com menos problemas, menos intercorrências para as famílias e para os sócios remanescentes, os que ficam, né? Você queria fazer alguma pergunta, Dani? Não, exatamente sobre isso. Eu estava olhando aqui a nossa pautazinha, que a gente fez um roteiro aqui para seguir. É exatamente isso, porque eu te perguntei dos pactos parasociais, que é dentro do instrumento, está lá na lei, das possibilidades, se falam que ele é 3B, né? Bonito, que os pactos parasociais ele é bom, bonito e barato, de certa forma, que é uma forma bem. Nem sempre é Nem barato, sempre, né? né? Mas que dentro de outras, às vezes, instrumentos sofisticados acaba sendo. Agora, os protocolos, às vezes, as pessoas confundem, achando que protocolos familiares, ou como essas outras nomenclaturas que você deu, mas que eu entendo, são similares aos pactos parasociais. Não são, Não, né? Eu acho. não. Faz essa distinção, por favor, que Tá. as pessoas, às vezes,
acham que é uma coisa só, entendeu? Não. É. Bom, vamos lá. Primeiro que são dois conjuntos de documentos feitos para esferas distintas, né? A gente está falando, pactos parasociais são documentos feitos para a sociedade, no âmbito da sociedade entre os sócios, né? Organizados pelos sócios, assinados pelos sócios, que têm que ser respeitadas as premissas do artigo 118 da Lei das SA. Inclusive, tem que ser depositado o documento na sede da companhia, tem força executiva, vinculam as partes. As partes podem executar forçadamente, se ele não for cumprido, elas podem garantir, correr atrás desse cumprimento. Então, é um documento, tem força de contrato, né? É lido como um contrato que vincula todas aquelas partes nesse contrato multipartes, que é a sociedade, né? No fundo, é isso. Então, de alguma forma, o pacto, por exemplo, numa sociedade anônima, um acordo de acionistas vai regular a expectativa dos acionistas. Normalmente ele é formado por blocos, né? Então, assim, o bloco de controle faz um acordo de acionistas. Às vezes pode ser também feito por um bloco de minoritários, não necessariamente de controle, assim. Um conjunto de acionistas que tem mais ou menos os mesmos interesses se organiza e assina esse pacto, e cria esse pacto, que pode ser revisto a cada transformação da sociedade, a cada evento. Então, por exemplo, é uma companhia fechada, vai abrir capital, entrou um novo sócio, houve a aquisição de uma participação importante por um novo sócio, esses pactos podem ser revistos. Mas, de alguma forma, eles estão vinculando e podem eventualmente vincular os herdeiros. Bom, vinculam para começar porque os herdeiros, eles assumem os compromissos patrimoniais assumidos pelos sócios no estado em que se encontram. Da mesma maneira que se eu tenho um imóvel que está alugado e eu faleço, o imóvel continua alugado, né? O herdeiro sucede e vai assumir a posição contratual de locador para o locatário, né? Aquele contrato tem que ter suas cláusulas respeitadas. Da mesma forma, um pacto social, parasocial, ele vai ter também, ele vai ser recebido pelos herdeiros com a força que ele tem, de qualquer forma. Mas em algumas estruturas até mais complexas, pode acontecer da própria, por regra de governança das companhias, da própria companhia exigir que os herdeiros assinem. Ora, como anuentes, eles não necessariamente precisam estar dentro da companhia para assinar. Ora, há estruturas em sociedades mais complexas mesmo, né? Que o sócio, por exemplo, um sócio que entre, ele tem que ter pelo menos uma ação também para os herdeiros assinarem e se vincularem, porque eles não podem dizer, não, eu não sou vinculado. É um mecanismo para forçar todos os herdeiros a não criarem caso com aquele pacto parasocial e de fato, se vincularem a ele. Tá? Já os documentos criados para a atuação num outro círculo, que é o círculo familiar, então os protocolos de família, os pactos de família, enfim, os nomes podem variar um pouco, mas o que tem um efeito? De dizer, bom, eu tenho essa participação nessa sociedade, eu tenho essa outra participação nessa sociedade, nessa aqui eu sou gestor, nessa aqui eu sou diretor, nessa aqui eu só tenho uma participação de investimento, e eu vou dizer mais ou menos que expectativa eu tenho em relação à distribuição, se, por exemplo, os demais sócios esperam que algum herdeiro entre ou não entre, porque os demais sócios podem, bom, se você tem um filho que está sendo preparado para assumir o seu lugar, nós concordamos que ele entre, desde que ele preencha certos requisitos. Pode existir uma exigência, por exemplo, ele tem que ser formado pelo menos em tais cursos, para garantir que ele tem um preparo mínimo. Ele tem que ter tem que ser características que, óbvio, tenham compatibilidade com práticas de mercado, não pode haver exigências descabidas, mas assim, pode haver esse tipo de exigência e esse tipo de exigência está reproduzida. É aquela exigênciazinha que a gente fala que existe na prática, mas que é abusiva, que é obrigar um regime de bens específico, separação total de bens. Não, isso não. Porque a gente está, na verdade... mas a gente sabe que existe... Pode existir. Não, e algumas pessoas adoram dizer, não sou eu, é a empresa, é obriga. Nem todo ato de vontade merece tutela, né? E é nosso papel como advogado fazer esse alerta para os clientes, porque o desejo, ele é regulado por muitas questões, não necessariamente pela lei. A gente tem que lembrar, olha, a lei está aqui para dizer até onde você pode ir, né? Tem coisas que você não pode fazer, seriam atos de deslealdade. Já que você comentou mais cedo, eu queria falar um pouquinho de fraude, tem muito isso. E aí a gente tem que ter cuidado e tem que ser muito firme, às vezes, com o cliente, porque a gente não pode usar nenhum tipo de planejamento sucessório
para atos fraudulentos, né? Nem atos de deslealdade de um sócio em relação aos demais, talvez querendo proteger sua família, nem de um sócio em relação à sua família, querendo proteger os sócios e fazer, de repente, uma confusão, colocar um bem que é da família no patrimônio da sociedade, ou colocar um bem que é da sociedade, usar como se fosse da família, enfim, essas confusões, até hoje tem instrumentos, né, o artigo 50 do Código Civil está aí, da desconsideração, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, é um instituto usado exatamente E para tem essa a situação. inversa também, né? A inversa para os Desconsideração casos de inversa família, também. né, que agora, recentemente, lá na Lei da Liberdade Econômica, foi expressamente previsto, mas já estava sendo usado pela nossa jurisprudência, já estava sendo referido e aplicado justamente para esses casos de fraude. E, assim, às vezes, o empresário, a empresária, né, a pessoa, chega tem uma personalidade forte, chega já determinando, eu quero que esse filho tenha isso, aquela filha tenha, né, a minha esposa vai ter aquilo, e, na verdade, nem sempre é a vontade que a pessoa... A gente pode querer aproximar dentro da legalidade a solução que está sendo pensada ao máximo ao que ela deseja. Mas, de novo, pensando em combinar com os russos, porque tem que pensar em soluções que sejam viáveis para os outros, para a família e para os sócios, e pensando na conformidade à legalidade constitucional. Isso não tem como a gente fugir disso de jeito nenhum. A Fátima aqui falando que por conta dessa cláusula, deve ser aquela do regime de bens, né? A noiva desmanchou o casamento, mas o noivo não aceitou a imposição. Bem, aí são circunstâncias. Tem uma pergunta aqui também, nosso tempo está acabando aí, mas deixa eu ver se responde aqui. A Nílvia. Doutoras, eu deixei de fechar com uma empresa de células-tronco porque não tinha planejamento sucessório. Era um único médico, não vi garantia nenhuma na empresa que, se precisasse, como iria poder usar. Eu acho que deve ser ela, como cliente, não fechou como cliente, uma não é um planejamento empresa de societário. células-troncos porque não tinha um planejamento. Deve ser isso, né? Bíblia, a gente tem que ter um pouco... não chamaria de planejamento sucessório. Imagino que haja uma conta atual para indicar quem ficaria responsável por receber. Caso acontecesse, exato. Tem que indicar um responsável, né? Que não necessariamente até um sucessor. Que a rigor continua, eu acho que ela aqui. É uma boa para comentarmos também, porque eles vendem o armazenamento das células-tronco, mas o consumidor fica sem saber se será assistido quando precisar. Principalmente se for um único sócio médico. Lógico, precisa ter tudo isso como base do negócio operacional desses bancos aí de armazenamento. Lógico, Milvia, com certeza, isso é até o nosso... Isso como cliente e advogada. Entendi. É isso. Acho que é uma questão mais consumista do que desenvolvimento acessório. Mas, enfim, faz parte. Afeta. Aí você vê como tem questões que se imbricam, né? Como tem questões interdisciplinares mesmo, né? A gente tem ainda um monte de pautas aqui, de pontos, mas, infelizmente, não vai dar. Super obrigada, Micaela. Passa rápido, eu te falo, menina. Ainda mais no bate-papo aqui. Eu também falo pouco, né? Mas muito obrigada pela sua participação. E depois a gente vai falar que eu te quero no tomo 4, hein? Com um artigo aí de empresa. Vamos pensar aí, fazer um recorte. Faço questão, tá? Da sua presença aí. Micaela, super obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Um abraço para todos. Obrigada. E leiam o artigo dela. Tá no tomo 2, gente. Não deixe de ler. Muito bom. Tá? Beijo, Micaela. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima semana. Até.